eu considero essa aula como uma aula de utilidade pública. É um tema muito sério que a gente vai falar hoje, e a gente sabe que muitas famílias estão sofrendo com isso, que são, né, as dívidas que começam com as apostas online. E hoje eu trago aqui alguns relatos que eu acho que vocês devem ter visto nas redes sociais. O caso da Síria, de 29 anos, né, esse vídeo aí dela viralizou, em que ela se endividou, ela tem uma dívida de 50 mil no banco, vendeu duas casas, vendeu o carro para pagar dívidas das apostas online e ainda perdeu o casamento. Outro caso aí, muito também divulgado nas redes sociais, foi o caso do ex-jogador de futebol do Corinthians, o Dodô, que ele também perdeu 1 milhão de reais em apostas. Tá? É muito sério esse tema que a gente está trazendo hoje. Mais um outro caso aí também aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, estou falando de Belo Horizonte, nós tivemos aqui também a questão aí de uma professora que ela foi assassinada, depois foi descoberto que foi o filho dela, que por conta da apostas online, olha que nível que a gente está chegando. Então é importante a gente poder conversar sobre esse tema, a gente poder divulgar esse tema, divulgar essas informações que são extremamente importantes. Por isso que a gente está fazendo essa fazendo essa live, na verdade é uma aula, para a gente abrir a cabeça de todos vocês que estiverem assistindo aí com a gente, porque está pegando muitas famílias, está pegando, atrapalhando relacionamento de marido com mulher, família, está acabando com famílias, endividamento, separando. Problemas financeiros já era a principal causa de divórcios no Brasil. E agora com essas questões das apostas online, só tem piorado. Então a gente tem que ficar de olho sobre as bets, porque isso é muito preocupante. Né? Então eu trouxe aí dois exemplos, né, gente? Três exemplos, vamos dizer. E eu vou trazer mais um exemplo aí de uma pessoa muito próxima a mim, um adolescente, gente, 13 anos. Ele tinha umas economias guardadas e quando os pais foram ver, ele perdeu a economia toda porque ele estava fazendo apostas online, pensando justamente em ganhar dinheiro rápido para comprar roupa. E com isso ele perdeu todas as economias dele, gente. Então é muito importante esse tema. E estima-se que 30% da população brasileira, a cada 10 adultos, 3 estão apostando. Então é um número muito alto, né? E que a gente tem que ficar alarmado. E hoje a gente não vai falar sobre apostas. A gente vai falar sobre o que as apostas estão fazendo nas mentes de quem está apostando, nas famílias de quem está apostando e está totalmente endividado, na estrutura emocional de quem está apostando, porque estão acabando com as estruturas emocionais por conta das apostas online. Então isso é importante, um tema para a gente abordar, tem que ser falado, e a gente sabe que nem todos têm esse problema, mas a gente sabe que tem uma grande parte da população está com esse problema e às vezes não percebe que é um filho que está dentro do quarto trancado, às vezes não percebe que é o marido ou a esposa dentro do quarto trancado, igual esse caso aí que eu trouxe da Síria, né, com 29 anos, se endividou toda, vendeu duas casas, vendeu o carro e acabou o casamento por conta das bets. E tem vários outros casos que estão rolando aí, rodando pelas redes sociais. Então, se vocês estiverem acompanhando, vocês vão entender. E a questão das bets, elas pegam justamente onde existe escassez, onde existe ansiedade e desespero. Principalmente as pessoas que estão desesperadas, querendo reverter a situação financeira da família ou dela, porque tem muitas dívidas e naquela esperança de resolver o problema de curto prazo, estão apostando e só estão aumentando os problemas das dívidas. Então, o tema hoje é justamente isso, né? As dívidas que começam nas apostas online. E para quem não me conhece, eu sou Evandro Conte,
sou professor de finanças, contador, administrador, pai, empreendedor, empresário, ex-Banco Itaú e Safra, sou aqui do Finança Familiar e o nosso propósito é justamente ajudar as famílias a saírem das dívidas. E como a gente ajuda as famílias a saírem das dívidas, a gente tem que falar das apostas online. Sei que esse vídeo aqui, igual todos os outros que a gente colocou sobre apostas online, de alerta, vai causar alguma repercussão negativa, principalmente aquelas pessoas que estão extremamente viciadas, né, podemos assim dizer. E nessa aula de hoje, a gente vai abrir a cabeça de vocês, para vocês entenderem como que as bets funcionam nas mentes das pessoas, dos apostadores, porque pode estar do seu lado, pode ser da sua família, pode ser do seu vizinho, pode ser seu filho, sua esposa, seu marido. E a gente vai dar dicas de como observar, entender as pessoas que entraram na bet e não estão conseguindo e as formas que tem para sair das bets. Então, vem com a gente até o final, porque hoje tem uma aula bem bacana aí de um tema bem controverso, né? E qual que é o tamanho desse problema? Gente, estima-se, como eu falei, 3 em cada 10 brasileiros estão apostando. Estima-se também que o mercado em 2025 movimentou 25 bilhões de reais em apostas online. Gente, isso aí é faturamento de grandes empresas. Aqui no Brasil tem esse faturamento. É uma movimentação gigantesca. E outra questão muito preocupante é que 101 milhões de pessoas aqui no Brasil têm cartão de crédito. Grande parte dessas pessoas que estão endividadas, dentro desses 101 milhões, a origem são as bets, porque elas usam o cartão de crédito para debitar ali o cartão. Então essa é uma origem das dívidas da população brasileira, justamente as bets. E eu fico triste porque outro dia saiu uma pesquisa, foi feita com a população, e perguntando, aonde que você investe? E o resultado dessa pesquisa é que, em primeiro lugar, na poupança, né? A poupança já vem aí de um histórico grande aí no Brasil desde sempre, então ela é muito forte, apesar de ter um rendimento ruim. Existem outros rendimentos com garantia, o governo agora liberou também o Tesouro Direto, que é bem melhor do que a poupança. Mas, primeiro, na pesquisa, o primeiro ponto foi a poupança. E em segundo lugar, gente, é triste a gente ver e escutar isso. Responderam que as apostas online, as bets. Gente, aposta online, bet não é investimento, de forma alguma, né? Não tem como considerar uma aposta online como investimento. Então, eu fiquei triste quando liberou essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa, e é estarrecedor, porque aí aumenta mais ainda aquilo que a gente já sabe, que o povo brasileiro não tem uma educação financeira forte. Por isso que a gente está aí com um grande número de endividados. 80% das famílias brasileiras estão endividadas, sendo que aí desses 80%, 30% estão com dívidas atrasadas, devido ao problema de falta de educação financeira, que não tem em casa, que não tem nas escolas. Então a gente sabe que muitas das pessoas, não é culpa delas, mas é culpa de uma educação, de um sistema aqui no Brasil, né? Mas que tem que procurar saber e procurar entender, procurar conhecer sobre educação financeira, né? E esse mercado, ele é grande, e sabe de onde que está vindo esse dinheiro? Esse dinheiro, ele não está vindo do cartão de crédito. Esse dinheiro está vindo do alimento que está deixando de comprar para a família, para a escola que está deixando de pagar, da conta de luz que está deixando de pagar, da água, do aluguel. Isso tudo que está deixando de pagar para apostar, para ver se recebe algum valor rápido no curto prazo, para resolver um problema que é o problema financeiro da família. Então, até pouco tempo atrás, acho que até janeiro do ano passado, também esse dinheiro vinha do Bolsa Família.
E aí o governo percebeu esse problema e bloqueou ali o cartão do Bolsa Família para ser utilizado nas bets, nas apostas online. E o que é mais triste, né, é que as pessoas, na ânsia de ficarem ricas com as apostas online, elas ficam emocionalmente desesperadas. E esse é o perfil principal dos apostadores. É o desespero financeiro, é aquelas pessoas que estão com dívidas atrasadas, que estão com nome sujo no SPC. Então, são pessoas que querem resolver o problema e encontram nas apostas online formas de resolver esse problema de rápida, né? Acho que vai apostar, vai ganhar. Então, esse é o mais triste, né? Que muita gente acha que quer ficar rico, mas na verdade ela está ficando emocionalmente pobre, muito pobre, porque essa acho que talvez é a pior dívida que vem das apostas online, que é o que a gente vai falar aqui, né? E o que acontece hoje? Hoje você vê um jogo de futebol, é patrocinado pelas bets, Campeonato Brasileiro é patrocinado pelas bets, os times de futebol na frente da camisa é patrocinado pelas bets. E o que os nossos filhos estão vendo desde pequeno? Apostas online, bets, é o tempo todo. E isso é triste, o poder que eles têm, porque eles estão ganhando muito dinheiro, não é pouco não, e eles têm esse poder. Então é triste, mas a gente tem que falar nisso. Eu sei que essa aula aqui, né, não vai ter muitos problemas aí no Instagram, pouca visualização, porque é um tema que incomoda, é um tema que a gente fala é realidade e as pessoas ainda não abriram a cabeça. E a importância dessa aula é justamente para a gente abrir a cabeça de todos para ficarem alerta com esse problema que está vindo sério, gente. Está acabando com família, alto endividamento das famílias, famílias perdendo patrimônio, igual os exemplos que eu falei, perdendo a família, separação, questões de filho com mãe, igual eu citei o exemplo da professora com filho aqui em Belo Horizonte, e até casos piores. A gente está vendo muito aí nas redes sociais. E muitos artistas, atletas famosos sendo patrocinados pelas bets. E a gente sabe o mal que está causando. E é o que a gente vai começar a falar aqui na aula de hoje, é a armadilha psicológica das bets, né? Por que é uma armadilha psicológica? Geralmente quando as pessoas estão com alto endividamento, passando uma dificuldade financeira, a autoestima está baixa, ela está desesperada e ela quer resolver esse problema de curto prazo. Então ela começa a apostar e ali ela ganha 1, perde 2, ganha 1, perde 3, ganha 1, perde 4, mas fica aquela sensação de que dá para ganhar porque ela já ganhou uma vez, que ela já ganhou 2 vezes, mas perdeu 5 e ela não enxerga essa questão. Então essa é a armadilha, né? Que é o cérebro ali pressionado para resolver um problema financeiro da família, para resolver o problema do cartão de crédito que vai vencer amanhã, para resolver o problema da falta de dinheiro dessa semana, com o que comprar. Então as pessoas ficam aí nessa ânsia de resolver o problema de curto prazo, só que é um problema que tem que resolver no médio e longo prazo. Problemas financeiros você não consegue resolver de uma hora para outra. Ela demora o problema financeiro. E um cérebro cansado, por conta de muito estresse, a gente falou aí nas últimas aulas justamente sobre a dívida começa pela mente, psicologia financeira, a gente falou muito sobre a mente essas últimas aulas nossas aí, aulas online ao vivo, e as apostas online não ficam atrás, assim como compulsão por compras, são os problemas, são equiparados até ao alcoolismo, à dependência química, porque o que acontece no cérebro, na mente, né, dessas 3 pessoas aí com alcoolismo, com compulsão por compras pelas bets, é muito parecido, né? Vira uma dependência química, que muitas das vezes, a gente vai falar aí mais na frente, você precisa de uma ajuda de terceiros, né, de um médico, de um psiquiatra, para resolver o problema até tomando remédio. Então, é importante entender. E aí tem o perigo, né, a gente falando aí dessa questão das bets,
É o vício do quase, o perigo do quase já ganhei. É justamente isso. Ela é feita para você ganhar uma, duas vezes, aí na terceira você quase ganhou, mas perdeu. Na quarta você fica na ânsia de querer ganhar de novo, porque você já ganhou duas vezes, e aí perde de novo. Esse quase ganhei, ele faz uma enxurrada, né, de hormônios aí, de questões acontecendo no seu cérebro, que faz com que você não largue aquelas apostas online, aquele jogo que você está jogando online. Então, a mente fica sempre naquele quase já ganhou e o cérebro fica naquela ansiedade, naquela esperança de que eu consigo dar, porque eu já ganhei uma vez, já ganhei duas, por que eu não vou ganhar nas próximas? Então, é a questão da dopamina, né, que é a expectativa. A dopamina ela vem no seu cérebro quando você ganha, mas ela também é liberada quando você fica na expectativa de ganhar. Então aquilo ali te prende, aquilo ali prende você naquelas apostas online para você não sair dali, daquele vício. E como que funciona o design dos vícios, né, das bets online, das apostas online? É justamente porque hoje, a cada aposta, o jogo é rápido, o jogo não demora muito. E aí, o que acontece? Ele já está te chamando para o próximo jogo, às vezes dura 30 segundos, 40 segundos, e aí o seu cérebro não consegue processar aquele tanto de informação, porque você está ali dentro, e aí o que age ali na hora é a emoção e não a razão. Porque se você sair ali, um pouquinho ali daquela aposta online, você vai respirar e falar, opa, estou fazendo bobagem, já perdi dinheiro. É a mesma coisa que a gente fala quando você tem compulsão por compras. E aí você vai numa loja para fazer compra e aquele ambiente todo ali está tudo propício para você comprar. A loja é bonita, as roupas são bonitas, o ambiente é gostoso, uma música calma, tranquila, não tem relógio. Aí você entra lá e aí você tem compulsão por compra, você quer comprar. Aí a gente fala de uma das técnicas que é de você esperar 24 horas. Por quê? Na hora que você entra ali, você acaba comprando por emoção. Já é estatística, 70% das compras são feitas no local de compra por conta da emoção. Com as bets é a mesma coisa. Você está lá no celular o tempo todo ali, ó, apertando ali o celular, fazendo as apostas online. E aí o jogo é de 30 em 30 segundos, 40 segundos. Isso é uma forma deles fazerem você não sair da tela e você não ativar o racional para sair das apostas. Então você fica ali no emocional e fica lá difícil você sair dessas apostas online. Então é importante vocês entenderem sobre esse aspecto, né, dos vícios e das apostas. E aí, quais são os resultados que acontecem? Não são só resultados financeiros, né, dívidas altas, vendendo casa, igual eu falei o exemplo da Síria de 29 anos que rodou a internet toda aí, né, ela chorando, perdeu o marido, mas são as mentiras financeiras. Então as pessoas começam a mentir, começam a esconder o extrato, não fala para o companheiro, para a companheira, para o filho, ou o filho não fala com o pai. Empréstimos escondidos, hoje é fácil, né? Se você ainda tem um nome limpo, você consegue contratar um empréstimo pelo celular, cai na mesma hora na sua conta, né? O crédito pré-aprovado. Então é muito fácil. Cartão estourado, porque você usa o cartão ali, passando ali nas bets. Aí vem as questões emocionais, que a gente falou aí muito aí nas últimas aulas, sobre questões do cérebro, né? Que as dívidas vêm da mente, do cérebro. Então é muito importante vocês entenderem. Vem a ansiedade, vem a culpa, vem a insônia, porque as dívidas todas que você tem traz a insônia. A vontade de você querer apostar o tempo todo, e aí as pessoas começam a acordar no meio da noite, escondido dos outros, para fazer as apostas. E aí a outra pessoa não está vendo o marido ou esposa, né? E aí a gente fala disso, até tem um termo técnico que é infidelidade financeira. E aí quando tem a infidelidade financeira e quando um descobre, gente, é igual uma infidelidade, porque você está mentindo para o outro.
Então esse é um termo interessante vocês entenderem sobre a infidelidade financeira. Causa aí as apostas, causa culpa, porque muitas das vezes ele não consegue, maioria das vezes, não consegue recuperar o dinheiro, né? Igual os casos citados no início da live aí, da aula, perder o dinheiro, vender o imóvel para pagar as dívidas, contrair dívida com a agiota, que é a pior dívida, o pior credor que você pode ter. Aí você tem vergonha, conflitos familiares e muitas das vezes, né, existem aí as separações. E, de novo, gente, bet não é investimento. Investimento, existe uma ciência, existe uma técnica, existe uma previsibilidade, existe uma relação de risco-retorno. Você analisa um fundo, você analisa que tipo de investimento que você vai fazer, qual é o seu perfil de investidor, o que você está procurando, qual é o foco, qual que é o objetivo. Só que a bet, a aposta online, não tem previsibilidade nenhuma. Gente, é imprevisibilidade, é sorte. E muitas das vezes, será que é sorte mesmo? Será que não é programado lá dentro da bet para quem vai ganhar, quem vai perder? E que tipo de sorte é essa? Então é complicado. A bet não é investimento. Pensa nisso. O investimento constrói patrimônio. A bet destrói patrimônio. Vários exemplos que a gente tem visto aí nas redes sociais. Então isso é importante vocês entenderem. O dinheiro rápido quase custa muito caro emocionalmente. Dinheiro não vem de uma hora para outra, gente. Dinheiro você tem que fazer o dinheiro, você tem que conquistar, você tem que trabalhar e é no longo prazo. Não, o dinheiro não vem no curto prazo. E quando vem, você não está preparado para você receber esse dinheiro. Igual a gente falou em outras aulas anteriores, quantos pessoal que ganhou o Big Brother perdeu o dinheiro todo porque não tinha essa preparação. Foi bacana ver aí a Ana Paula que ganhou esse ano aí lá falando numa entrevista que ela vai procurar ajuda financeira porque ela não foi preparada para lidar com esse dinheiro que ela ganhou, porque ela não teve educação financeira na escola e ela, em momento algum ela nunca teve esse tanto de dinheiro e ela vai pedir ajuda para conseguir administrar da melhor forma esse dinheiro. E vocês podem pesquisar na internet, a mesma coisa acontece com os ganhadores das mega senas. Grande parte desses ganhadores não consegue administrar o dinheiro e perdem tudo. Vocês podem colocar, nós já fizemos até aula sobre isso, inclusive tem um vídeo nosso aí curto falando sobre isso, mostrando na tela, né? E o impacto que vem na família, né? Afeta casamento, filhos, autoestima, saúde mental, né? Confiança dentro de casa, é o que a gente falou aqui da infidelidade financeira, que é grave, que você não confiar no parceiro, e aí a relação começa a ficar destruída, né? Assim como a gente fala que já é estatisticamente comprovado que problemas financeiros é a principal causa do divórcio no Brasil, né? A infidelidade financeira, você não conversar com o outro, principalmente sobre as bets, ao caso da Síria aí que nós contamos no início da aula, que o casamento dela acabou. Então é importante vocês entenderem isso. Tem gente dormindo sem paz, tem casal brigando escondido, tem pai e mãe desesperado com os filhos. A gente está percebendo que é importante vocês entenderem sobre os sintomas das apostas online, de quem está apostando, né? Quais são esses sintomas, né? Perda de controle, né? A pessoa ela começa a apostar e cada vez mais ela quer apostar valores mais altos e aí ela começa a primeira coisa ela começa a vender coisa da casa para ela conseguir mais dinheiro para poder apostar. Depois ela vai se endividando, vai contraindo empréstimos, vai pedindo empréstimos para familiares e esse valor só vai aumentando porque ela não consegue sair desse ciclo das dívidas. Então ela fica cada vez mais forte, aprisionada nesse ciclo das dívidas. Igual eu falei com vocês, gente, é tudo feito dentro das bets para ele não sair ali daquele aplicativo.
As apostas duram 40 segundos, 50 segundos e o cérebro não consegue entrar o módulo racional para parar de fazer a aposta, e aí entra o emocional toma conta. E aí ele cada vez mais acha que vai conseguir ganhar, que ele vai conseguir recuperar, aí ele ganha 2, perde 3, ganha 3, perde 5, e cada vez mais ele vai perdendo mais, e ele não dá tempo para ele fazer conta, para fazer o quanto que ele está ganhando, quanto está perdendo, e ele continua na esperança de fazer essas dívidas. Então ele perde o controle, ele começa a fazer cada vez mais dívida, começa a pedir para esposa, marido, pai, mãe, e aquele volume só vai aumentando. Então é preocupante. O outro efeito que tem um sintoma é o efeito recuperação. Ele jogar novamente depois que ele teve uma perda na tentativa, desesperada. E muitas das vezes a causa também, consequência, é isolamento. As pessoas começam a se isolar, mudanças de humor, porque a dopamina, ele começa a não ter mais o dinheiro para continuar nas apostas. Então ele começa a ficar frustrado porque ele não está conseguindo fazer mais apostas, porque já acabou o dinheiro, já não tem mais onde tirar. Então é importante, mentiras, omissões, infidelidade financeira, começa a mentir, começa a esconder fatura do cartão de crédito para não ver que está usando o rotativo, que está estourado, começa a esconder extrato bancário para não ver o empréstimo que ele fica pegando constantemente. Então, são pontos que a gente tem que ficar de olho, observar atentamente, né? E existe o desespero financeiro, entra em desespero. Tem um caso aqui, que também de uma pessoa próxima a mim, que ela ficou noiva chegou a ficar noiva do cara, e quando ela terminou o noivado e tal, um tempo depois uma pessoa ligou para ela, que foi namorada recentemente do cara, mas o cara fez um monte de dívida no nome dela, e aí o cara, quando foi ver, ele era um estelionatário, ele estava dando cano, ele era um personal trainer, isso tudo está nas mídias aí, apareceu na televisão, então não estou falando nada de segredo. Mas é que eu vi esse caso próximo e acabou que ele foi preso por conta de vários estelionatos que ele fez com as pessoas, e a origem toda, sabe o que é, gente? Vício em aposta. Ele estava viciado em aposta. E isso é preocupante, e vocês têm que abrir o olho dentro de casa, com o marido, esposa, com os filhos, com quem está próximo a você, porque isso é uma dependência emocional, química também na cabeça, e que é muito importante. E como evitar, né? Então eu falei para vocês prestarem atenção às atitudes das pessoas, né? Omissão, mentira, ficar escondido dentro do quarto, ele começa a entrar em frustração, então ele não quer aparecer na sociedade porque ele não está conseguindo mais ganhar as apostas, e ele está todo endividado, ele entra em depressão. Então isso é importante. Outra forma também de você controlar, fazer um controle financeiro, não só também a gente está falando excluir formas de pagamento, né? Tirar o cartão de crédito das pessoas para que elas não possam fazer mais apostas online, mas estabelecer limites diários, ou às vezes não cancelar o cartão de crédito, porque eles usam o cartão de crédito para fazer as apostas, né? Às vezes tirar as notificações, redes sociais, bloquear as redes sociais ali das apostas, bloquear publicidade, que tem forma de bloquear, você falar lá que não quer mais ver aquilo ali. Só que chega um ponto, gente, que o vício, como eu falei aí durante a aula, é considerado até uma dependência química, como alcoolismo, como droga, então, às vezes você vai precisar, né, a pessoa vai precisar de um apoio emocional, um psiquiatra tomando remédio, uma terapia, porque sozinho ele não vai dar conta. Então, inclusive, já existem, olha que bacana, gente, uma rede de apoio para vocês entenderem. Igual tem os alcoólatras anônimos,
tem também os jogadores anônimos. Olha que interessante. Então é vocês buscarem, podem buscar os jogadores anônimos da sua região, do seu bairro, da sua cidade, se aqui tem. Existem também programas gratuitos, né? Já existem programas gratuitos do governo. O próprio governo já identificou como um problema de saúde pública, para vocês entenderem de tão importante, de tão complicado que é a questão da dependência das apostas. E como é que funciona essa ajuda do governo? É feito pelo SUS, atendimento gratuito, né? Então vocês podem procurar as unidades básicas de saúde, ou também tem o Centro de Atenção Psicossocial, que tem atendimento gratuito e teleatendimento gratuito também. Outra forma que você pode fazer, já existe também, né, a plataforma de autoexclusão. Você pode colocar o CPF da pessoa lá, e aí é um programa do governo também, tá? Gratuito. E você bloqueia o CPF nas plataformas de apostas, aquelas plataformas em que são autorizadas pelo governo, tá? E aí, se você entrar nessa autoexclusão, você coloca o CPF e a pessoa fica bloqueada, não consegue nessas bets, nessas casas de apostas online que são autorizadas pelo governo. E como você deixar sair desse ciclo? A primeira questão, gente, é a pessoa que está ali naquele vício reconhecer o problema. A família reconhecer o problema, todos conversarem, ter uma conversa franca, né? Para conversar sobre o problema que está gerando na família como um todo. As dívidas, o relacionamento. Então, o primeiro ponto, tá, é vocês conversarem. A pessoa que está ali com o vício, ela entender e reconhecer. Inclusive é muito bacana aí, eu tenho visto aí nas redes sociais, vários ex-apostadores que estão fazendo depoimentos justamente porque chegaram ao fundo do poço e estão abrindo o coração para outras pessoas abrirem a cabeça com relação a esse problema. Segundo ponto aí para você ajudar a pessoa a sair desse ciclo é bloquear o acesso, né? Igual eu falei ali, existe a plataforma do governo para você fazer essa exclusão do CPF. Procura ajuda, tá? Determinado ponto que o nível do vício está grande, que precisa de ajuda, não tem como de resolver isso sozinho, para poder reconstruir a vida financeira, começar do zero. Muitas das vezes não é nem do zero, é do negativo, né? Porque está cheio de dívida. E o problema não começa no dinheiro, né? Ele começa aqui, ó, na mente, no emocional. A pessoa que está com dificuldade financeira, está desesperada, nome sujo, várias dívidas, as pessoas cobrando, e aí ela está fragilizada e ela encontra na Bet uma solução que ela acha que é uma solução rápida, e aí afunda cada vez mais. Então, esse é importante vocês entenderem o problema que as bets estão causando aí em muitas das famílias, nas pessoas, né? As bets vendem velocidade, só que o dinheiro, gente, ele vem no longo prazo, com muito trabalho, lei da semeadura. O que é a lei da semeadura? O dinheiro ele vem quando você escolhe a semente, você prepara a terra, você aduba a terra, você semeia, você trata dia a dia com água, tirando o capim, tirando o mato, você tirando a praga que está ali e você vai colher no futuro. O dinheiro é a mesma coisa. Não adianta querer dinheiro rápido, não. Gente, bet não vai te dar dinheiro rápido, tá? E isso é importante. É importante você cuidar da sua mente, porque uma mente financeiramente desesperada toma decisões perigosas. É o que a gente viu durante essa aula toda. Então preste atenção com você, preste atenção quem está do seu lado, com seu filho, porque está pegando criança, está pegando adolescente, está pegando adulto, está pegando idosos. Então é importante, né? Então é o que a gente falou aqui nessa live, gente, é vocês abrirem a cabeça,
vocês entenderem que o dinheiro não vem rápido, que o dinheiro vem igual lá nos Estados Unidos eles fazem make money, é fazer o dinheiro e não ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma sensação de que é assim, ó, e não é. A vida não é assim, né? O dinheiro não vem de uma hora para outra. Então, espero que essa live tenha ajudado muitas pessoas, né? Eu sei que ela vai ficar gravada, tá, gente? Então, compartilha com quem você acha que deve assistir. Daqui a pouco ela vai estar aí no nosso Instagram, depois vai para o nosso canal do YouTube. Compartilha para quem que você acha que precisa escutar essa aula de hoje, que precisa de uma ajuda externa. Então, essa aula de hoje foi no intuito aí de utilidade pública, de poder ajudar as pessoas que estão aí nesse vício das apostas e que estão acabando com as famílias. Tá joia? Agradeço a quem acompanhou a gente aí. Boa noite e fiquem com Deus.